Quando nós pensamos no livro de Hebreus, talvez uma das passagens, um dos capítulos mais recorrentes à nossa memória é o capítulo 11. É o capítulo que fala dos heróis da fé. Homens e mulheres do passado que tiveram em suas vidas lutas, dificuldades, provas, mas que através da fé permaneceram firmes, permaneceram leais, buscaram ao Senhor e alcançaram vitória. Ainda não alcançaram a vitória final, porque no fechamento do livro, inclusive o apóstolo então aponta que eles não alcançaram a vitória final porque estão aguardando a nossa preparação para que juntos nós possamos desfrutar da eternidade. Hoje estaremos estudando o capítulo 11, na 11ª lição deste trimestre, e que tem então por título Heróis da Fé. Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2, nós temos o verso que traz a definição bíblica do que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E o pensamento da inspiração: a fé que salva é uma transação pela qual aqueles que recebem a Cristo se unem num pacto de aliança com Deus. A fé genuína é vida. Uma fé viva significa um aumento do vigor, uma firme confiança pela qual a alma se torna um poder que vence. Ao longo da lição, nós estaremos aprofundando esses conceitos através da experiência de personagens que são retratados no capítulo 11 do livro de Hebreus. O primeiro personagem que vamos considerar é Abel. É o título do primeiro tópico. Por que Deus aceitou Abel e sua oferta? Irmão Rodrigo. Bom, primeiro eu queria conversar com você um pouquinho e com vocês que nos acompanham também sobre essa questão da fé. Porque por muitos anos, desde a minha juventude, quando eu era criança também, adolescente, eu ficava pensando: o que é fé? Porque dizem que, e está escrito isso na Bíblia, se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho assim de mostarda, a gente poderia remover as montanhas. Mas como que isso acontece, né? Como que eu vou remover montanhas com uma fé com o tamanho de um grão de mostarda? O que seria então a fé? Porque se a fé é tão poderosa, e quando a gente é adolescente, quando é criança, né, e saindo dessa parte da vida de criança para uma vida de adolescente, assim, vai desconstruindo essa imagem de heróis, assim, né? Heróis de televisão, heróis de filme. Vai acabando essa construção, né? Vai caindo essa construção que a gente tinha quando criança. Mas todo mundo que é criança, ele quer ter um herói, ou ele quer ser um herói, ou ele quer ter poderes sobrenaturais. Então, quando a Bíblia fala de você ter fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, que vai remover montanhas, eu tinha muito desejo disso, Luzilei, eu confesso, porque isso ia me gerar poder. Eu ia falar: move montanha. Então, eu ficava pensando sobre essa questão de fé. E eu acho que é muito importante os nossos irmãos saberem disso, a gente enfatizar o seguinte: que a fé, ela não é adquirida por nós numa coisa simplesmente que não é palpável. Por exemplo, o texto que você leu e que está aqui na nossa lição diz que a fé ela é um fundamento. Ou seja, ela é o alicerce ali da sua vida cristã, de você como um religioso, como uma pessoa religiosa. Mas está dizendo que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, ou seja, não é qualquer coisa. Porque a pergunta fica a seguinte: o que eu espero? Isso aqui é importante a gente pensar, porque essa pergunta faz com que nós entendamos todo o contexto dessa lição. Porque nós vamos falar sobre Abel, nós vamos falar aqui sobre Jacó. E quando nós fazemos a pergunta, o que eles esperavam, o que nós esperamos, isso é fé.
E aí eu expresso essa fé. Eu estou esperando alguma coisa e a expressão da minha fé é a ação. A forma como eu ajo no dia a dia demonstra o que eu espero, né? Isso! E se eu digo que espero determinada coisa e a minha ação não é correspondente, significa que, de fato, o que digo não corresponde com ao que eu de fato espero. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando na última noite de libertação do povo de Israel, estou fugindo aqui um pouquinho, Sim, né? Mas é mas só vamos para a lá. gente poder... É aquilo que você falou, se deixar a gente fica aqui. Então, o povo de Israel, naquela última noite que eles estavam saindo ali do cativeiro, ali do Egito, né? Daquele período de escravidão, aquela noite foi uma noite marcante para eles, porque Deus falou para eles assim, olha, cada família sacrifica um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, vão aspergir, vão passar nos umbrais das portas, que hoje é chamado de batente das portas, vocês vão passar nos batentes das portas, você vai comer o cordeiro e os pães, mas você não vai comer sentado, você não vai comer de pijama, você vai comer cingidos, com os lombos cingidos, com roupa de ir embora. Preparados para sair. Vocês vão comer com um cajado na mão. Vocês vão comer, não é sentado não, é para comer em pé também. E os pães não podem ter fermento, porque eu quero que esse pão seja assado rapidinho. Porque com fermento demora mais o processo. Eu quero que seja rápido. Então as pessoas que sacrificavam o cordeiro pascual, mas sentavam, estavam de pijama, estavam à vontade dentro de casa, eles estavam aguardando alguma libertação? Não. Então a expressão da fé deles era fazer o que Deus estava pedindo, porque tinha algo por vir. Daqui uns minutos, daqui algumas horas, tinha algo por vir. Que eles esperavam. Que eles esperavam. Aí entra dentro da pergunta que está na nossa lição, que você me fez, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Bom, primeiro porque Abel ele compreendeu que os pais foram criados perfeitos por Deus dentro do jardim do Éden. E que os pais violaram e transgrediram as ordens de Deus. E essa transgressão fez com que os pais fossem expulsos do jardim e que o salário do pecado para os seus pais e para a posteridade, que no caso era o irmão dele e ele, o salário era a morte. Mas que havia uma alternativa para sair dessa morte eterna. Ele entendeu isso. Ele reconheceu isso e falou, eu aceito isso para a minha vida. Eu vou sacrificar o cordeiro, porque Deus pediu isso como símbolo de que eu reconheço, de que eu tenho fé que Jesus Cristo vai vir aqui no meu mundo morrer por mim. Eu creio. E como que eu expresso essa fé de que ele vai vir? Vou sacrificar esse cordeiro aqui. Foi exatamente isso que ele fez. Então, por que Deus aceitou Abel e sua oferta? Por ele ter compreendido estes princípios de redenção, ele agora colocou em prática a fé dele, sacrificando o cordeiro. Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, a sua ação correspondia com o que ele esperava. Exatamente. Estava de acordo, né? Com o que ele esperava, isso é fé. Ele estava esperando. Então, vejam só, não são as obras que deu a salvação para ele. As obras que ele praticava era de uma pessoa salva já em Cristo. Por eu compreender que já existe um plano, independente da minha existência, existe um plano de resgate, e por eu aceitar esse plano de resgate, eu me torno uma pessoa salva. E uma pessoa salva apta para expressar essa salvação que me foi dada através de uma ação. Então, na verdade, quem consegue praticar as obras, quem consegue viver uma vida de santidade, são só pessoas que compreendem que verdadeiramente elas são salvas em Cristo. Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? O que foi diferente entre a atitude e a oferta de Abel com a que Caim ofereceu para que então Deus a rejeitasse? Então, Caim, na verdade, ele não aceitava a maneira como Deus governava o universo.
Simples assim. Mas, Rodrigo, por que você está levando por esse lado? Porque a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden era algo que deixava consternado o coração de Caim. Ele não aceitava aquilo, como que Deus, o Criador de todo o universo, por conta de comer um fruto, expulsa e ainda diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse Deus é muito severo. Cadê o Deus de amor, né? Cadê o Deus de amor? Percebem que existe um paralelo entre muitas afirmações hoje? Com a pessoa enfrenta a dificuldade e começa, cadê, onde está Deus? Então, começa a questionar. Vegetariano, dizimista, guardador do sábado e tal. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu trago para a minha vida pessoal, né? E compartilho nos bastidores, mas quero compartilhar publicamente. Irmãos, eu quero deixar uma coisa clara para vocês sobre Deus e eu falo isso com muita certeza. Deus, Ele não deve nada para nós. Absolutamente nada. A sua misericórdia Ele estende para quem Ele quer. Paulo disse isso. Uhum. Então, se você não recebe uma coisa, amém. Continue tendo fé. Deus está sendo justo e misericordioso para comigo. Do mesmo jeito. Ele não deve nada para ninguém. Uhum. Caim não entendia isso. Caim entendia que Deus devia alguma coisa. Uhum. Que Deus tinha obrigação de dar alguma coisa para ele. Uhum. Ele não teve um sentimento de falar, não, eu errei, meus pais erraram, nós estamos aqui, eu reconheço que eu preciso de alguém para me resgatar agora do pecado. Uhum. Ele não entendia isso. O espírito dele era de revolta diante dessa situação. Isso é justiça própria. Uhum. Quando você começa a achar que você é merecedor de alguma coisa, de que o que você faz deve ser aprovado pelas pessoas. Uhum. E a vida não é assim. É por isso que hoje eu tenho um pouco de crítica, né? Algumas pessoas que seguem alguma linha da psicologia ou até mesmo os coaches, que trazem aquelas motivações para você que você pode, você vai, você acontece, você é o máximo. É importante você entender de que se for a vontade de Deus, você vai alcançar degraus aí interessantes. Mas nós precisamos também entender que nós somos subordinados ao Deus Criador. Eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Não é fruto de nada que eu fiz. Foi Deus quem cuidou de mim durante a noite, quando eu estava dormindo, e quando eu me despertei, foi Ele que me despertou, não foi eu. Não foi ninguém que me tocou, não, foi Deus que cuidou de mim. Então, em todas as coisas da nossa vida, nós devemos ter esse entendimento. Ah, foi Deus que provocou um acidente? Não. E se Ele quisesse ter evitado esse acidente? Teria evitado. Mas Ele permitiu porque Ele quer falar conosco de alguma maneira. Pode ser que você não esteja entendendo agora, mas a condução de todo o universo está no controle de Deus. A experiência de Jó mostra muito isso. Satanás falou para Deus assim, é claro que ele te serve, só dá tudo para ele. Ou seja, Satanás percebia que existia uma imunidade ali, uma imunidade espiritual para Jó. E que o próprio Satanás ali no diálogo dele com Deus, ele teve que, de uma certa forma, nessas provocações dele, meio que pedir uma autorização, sabe? Meio que pedir uma autorização. Deus falou, vai lá, não mexe com a vida dele. Vai lá, faz a experiência lá, já que você está falando que eu estou comprando ele. Porque foi isso que ele falou. Você está barganhando com ele, fica dando as coisas para ele, por isso que ele fica te adorando. Agora tira dele para ver se ele te serve. Ou seja, estava falando que Deus subornava Jó para adorá-lo. Aí Deus falou, então vai lá, mas não toque na vida dele. Tirou tudo que ele tinha. E Jó chegou em que conclusão? Bom, que conclusão que eu vou chegar aqui? Já sei. Eu nasci nu e nu eu vou voltar para debaixo dessa terra aqui, ó. Então, bendito seja o nome do Senhor. Caim não tinha isso, irmãos. A nota diz o seguinte, Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o fim dos tempos. Uma confia no sacrifício indicado para expiar o pecado, mas a outra se aventura a depender dos próprios méritos. O sacrifício deste último grupo não tem a virtude da mediação divina
e, portanto, não é capaz de conduzir o ser humano ao favor de Deus. É somente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões elas podem ser perdoadas. Essa nota aqui me fez lembrar agora, Luzilei, do profeta Isaías. Depois os irmãos podem ler em casa. E o tempo nosso vai passando, estamos na segunda pergunta. Desculpa, irmão, mas eu fico empolgado com a coisa aqui. Isaías capítulo 6, os irmãos vão ler, do verso 1 ao verso 6. Isaías foi em visão, lá para o céu. E na visão que ele teve, ele viu os anjos. Ele viu um anjo cobrindo com as duas asas o rosto, duas os pés e com duas voava. E ele ouviu o anjo dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías ouviu o anjo dizendo isso, as colunas do templo no céu se estremeceram todinho. Se estremeceram. Aí Isaías disse assim, olha, os irmãos acompanhem lá, verso 5, verso 6 agora. Está bem nítido na minha mente aqui os versos. Isaías disse assim, olha, ai de mim, porque estou perdido. A tradução correta é essa, porque estou perdido. Mas nas nossas traduções, na sua Bíblia aí, que você deve estar conferindo agora, está escrito assim, ai de mim que vou perecendo. Olha só, na visão só, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. Então essa nota está dizendo aqui, o que é o mérito do ser humano? O mérito do ser humano, a justiça própria, é você não entender e não aceitar que você é um pecador, mesmo usando gravata, usando o costume, né, pessoal? É costume que fala, mas é o terno para nós. Usando o terno, estudando a lição, indo para a igreja e dando cesta básica. Você é um homem, uma mulher de impuros lábios e habita no meio de pessoas assim. Não, Rodrigo, mas eu não falo palavrão. Não, mas você é uma pessoa de impuros lábios. Porque Isaías, um profeta de Deus, contemplando o céu, ele chegou a essa conclusão. E sabe o que teve que acontecer com o profeta Isaías? O anjo teve que pegar uma tenaz e colocar nos lábios dele. Dizendo para ele assim, olha, de fato, você é um homem de lábios impuros, mas eu vou cicatrizar esse pecado seu aqui, ó. Deus não falou para ele assim, ô tadinho de você, Isaías, fica tranquilo, pecar é do ser humano, você é pecador, mas é do ser humano. Deus não disse isso para ele, não. Deus falou, vai doer aqui, vem cá, vou colocar aqui uma tenaz na sua boca, eu vou queimar. Realmente você é um homem de lábios impuros. Queimou. Ele falou, pode deixar que eu cicatrizo. Então existe a sua justiça, existe a justiça de Deus. O que nós não aceitamos de Deus é que todo arrependimento, todo reconhecimento tem que gerar uma mudança em você. Te causa um sofrimento, porque você está num caminho de pecado. Você, dentro do seu coração, as suas células chamam o pecado. Mas quando você se depara com a graça, com a salvação em Cristo, com o sacrifício de Cristo, e você fala, eu reconheço isso, dói. Porque é a tenaz, está te queimando para te transformar. E isso faz parte. E Caim não estava disposto a nada disso, a se subjugar, a se submeter. Eu me reduzo à escravidão. Paulo não falava isso, né? 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 9, verso 27. Depois a gente tem que dar uma olhada direitinho, né? Vou falar muito esse verso. Subjugo-me, né, a escravidão para que pregando a outros não venha eu mesmo ser reprovado. Então, é a tenaz dele, né? E ele não reconhecia isso. Não reconheceu. E, consequentemente, pelas suas obras, se manifestou que ele não reconhecia isso, né? Isso. No momento de oferecer ali o sacrifício, ao invés dele levar um sacrifício com o animal, com sangue, ele leva um sacrifício dos frutos da terra, aquilo que ele bem entendeu que deveria ser, fazendo a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Né? Olha que coisa interessante que você falou isso aí, sobre a questão da ação, né? Eu não quero usar esse vestuário aqui. Eu não quero usar porque Deus vê o coração. Por que você não submete ao que? À vontade de Deus, à modéstia de Deus? Você estabelece para você as suas próprias modéstias.
Por que não submete à modéstia que Deus propôs? Por que tem que ser a sua, não a de Deus? Justiça própria, né? É aquela mulher que diz assim, homem nenhum manda em mim, né? Eu faço do jeito que eu quero. Eu não quero estar preso a ninguém, né? Ou o marido que fala, eu não te devo satisfação, mulher. Deve satisfação, sim. Eu tô indo, vou chegar a tal hora. Eu avisei para Adriana, né? Tô aqui na lição interativa, vou demorar um pouquinho. Com certeza ela tá vendo agora que a gente está demorando, né? Muito bem, então assim nós findamos o primeiro tópico que falou sobre Abel. Mas nós vamos seguir e vamos avançar para o próximo, onde vamos falar sobre um outro personagem.